Bom dia. Estamos aqui reunidas para a 10ª conversa virtual. Planeta Digital, Heloísa Freitas, Denise Argemi. Planeta Digital visa a inclusão das mulheres no mundo digital, como também a difusão de notícias relacionadas à tecnologia e inovação. Hoje, a nossa convidada ilustre é Delma Silveira Ibias. Vamos ao pequeno, imenso e grandioso currículo dela. Vamos lá. Graduada em Direito pela Unicinos, Universidade Vale dos Sinos, em 1988. Mestre em Direitos Humanos pela Uniriter. Especialista em Direito Civil pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Processual Civil pela ABDPC, que seria a Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Sócia da Ibias e Silveira, Sociedade de Advogados. Presidente da IBDFAM Rio Grande do Sul, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Rio Grande do Sul, por 2 gestões. E atual vice-presidente desse instituto. Também diretora da IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Ex-presidente da ABMCJRS, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica do Rio Grande do Sul, por 2 gestões. Ex-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados, da seccional aqui do nosso Rio Grande do Sul. Ex-conselheira estadual da OAB Rio Grande do Sul. Secretária-geral da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB Rio Grande do Sul. Julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Rio Grande do Sul. Professora de pós-graduação do curso de especialização em Direito de Família e Sucessões da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Também professora da FMP, Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Também professora da UX, Universidade de Caxias do Sul, e da pós-graduação em Direito de Família Contemporâneo e Mediação da FADERGS, Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Palestrante de congressos de Direito de Família e Sucessões e autora de artigos em obras jurídicas. Cansei, Delma. É extenso. Parabéns. Agora a palavra fica com a Denise. Bom dia, então, Delma, obrigada por estar participando dessa 10ª conversa virtual do planetadigital.help. Nós gostaríamos que tu começasse um pouquinho, vou voltar, Delma, a doutora Delma é uma antiga amiga e colega, ainda no Jus Mulher, nos anos 1990, que era presidido pela, então, desembargadora Maria Berenice, vice a Manuelinha Castro, e a doutora Delma era a coordenadora da equipe de ajuizamento. Gostaríamos de falar um pouquinho sobre o Jus Mulher, bastante sobre a tua presidência na Comissão da Mulher Advogada da OAB. Gostaríamos de saber também do IBDFAM e da tua trajetória. Vamos embora? Vamos lá. Bom dia, então, doutora Denise, doutora Heloísa. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa 10ª edição do Planeta Digital Help. Maravilhoso, o nome é fantástico, amei, já sou fã, estou curtindo lá em todas as páginas de vocês. Todos os contatos maravilhosos, o trabalho está lindo, esse trabalho de vocês, tem entrevistado essas mulheres incríveis e tem assistido. E parabéns, meus cumprimentos mesmo para vocês, é isso aí que dá orgulho. E como a Denise disse, a gente realmente se conhece há muito tempo, já fomos parceiras de trabalho, desde a época do Jus Mulher, depois também na Comissão da Mulher Advogada. Então, é uma lutadora incansável, uma feminista, uma mulher que luta pelo reconhecimento e valorização do direito das mulheres. Então, enquanto mãe, enquanto profissional, enfim, é realmente uma das pessoas que a gente quer estar sempre por perto, né? Então, parabéns para vocês, parabéns. Heloísa, que essa nossa amizade também seja muito longa, com quem eu tenho o prazer de iniciar esse contato agora. E tu me perguntaste, Denise, quanto ao Jus Mulher. Realmente foi um período muito bacana, foi um trabalho lindo que a gente fez. O Jus Mulher era uma entidade totalmente
benemerente, uma entidade que todos os profissionais atuavam voluntariamente, e nós trabalhamos, eu fui coordenadora do departamento jurídico do Jus Mulher por 6 anos, que era uma entidade que a gente tinha conveniado com o Estado do Rio Grande do Sul, e onde nós, então, prestávamos atendimentos a mulheres carentes vítimas de violência doméstica, e mulheres carentes também dando o atendimento jurídico de uma forma geral. E naquela época, é bom nós pontuarmos e frisarmos que não tinha delegacia especial da mulher, não tinha Lei Maria da Penha, não tinha direitos reconhecidos, as mulheres agredidas, as mulheres assassinadas na época, né? Não tinha feminicídio, né? Então, elas eram... os processos que discutiam eram, então, nos juizados especiais, naquela época chamado de juizado de pequenas causas, né? Quando sentava a vítima e o agressor frente a frente, e era proposta uma conciliação, e aí se fixava uma cesta básica para alguma instituição, e o agressor saía de lá livre e continuava cometendo as atrocidades que nós bem lembramos. Então, foi uma época terrível. Depois disso, nós tivemos, assim, muitos avanços, e é nessas lutas nossas, né, gurias, essa luta diária que nós temos, que parece assim um grãozinho de areia, que às vezes a gente comenta assim, mas o que a gente está fazendo? Meu Deus, o número de feminicídio aumentando, será que nós não estamos fazendo alguma coisa? Não, nós estamos fazendo a nossa parte, porque se todas as líderes feministas tiverem força, tiverem colaboração e puderem atuar com a vontade e a disponibilidade que elas têm, com certeza esse trabalho cada vez fica melhor e mais divulgado. Então, realmente foi um trabalho belíssimo que a gente fez, esse período todo no Jus Mulher. Nós ajuizamos todas as ações de alimentos, ações de guarda, regulamentação na época, regulamentação de visitas, hoje nós chamamos regulamentação de convivência. Então, todas essas ações eram interpostas lá para nós. A gente fazia defesa em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive a doutora Denise foi atuante, brilhante, em um júri que condenou um dos agressores no interior do estado. Foi um ponto muito alto que nós lembramos muito bem, que ficou muito bem pontuado lá no Jus Mulher. Então, a gente fazia assim um trabalho lindo, maravilhoso, e tinha tanto o departamento jurídico quanto o departamento psicológico. Então, tínhamos advogados, estagiárias, psicólogas, estudantes de psicologia. Então, era um trabalho muito lindo, e eu tive muito prazer em trabalhar, fui muito realizada nessa época, e tinha uma equipe maravilhosa, onde a doutora Denise era uma das componentes. Delma, deixa eu pontuar uma coisa. Tu recordas que já naquela época nós tínhamos uma casa-abrigo em Porto Alegre, a Viva Maria. Olha bem quantos anos se passaram, mais de 20. Nós continuamos tendo apenas uma casa-abrigo em Porto Alegre, que continua sendo a Viva Maria. Deficiente no atendimento, na infraestrutura. Ou seja, será que somos nós que estamos errando em alguma coisa? Ou será que o Estado, como um todo, poderia estar mais presente? Pois é, muito interessante essa tua colocação, Denise. Eu já ouvi outras entrevistadas tuas, ouvi a delegada Tatiana, ouvi a Ariane Leitão, dentre outros que tu entrevistaste, da policial local da Maria da Penha. Então, realmente nós temos que deixar muito claro que está faltando apoio governamental, está faltando políticas públicas de apoio, porque essas questões com relação à proteção da mulher, que é a proteção da família, né, teria que ter um orçamento próprio, as delegacias, os departamentos, as secretarias. Nós já fomos Secretaria de Estado
hoje não tem mais. Depois tivemos um departamento com uma coordenação, hoje parece que está bastante desativado. Tivemos o projeto Lilás, que foi um projeto fantástico, que a gente trabalhou muito, na época, inclusive, que eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada, da OAB Rio Grande do Sul. Então, nós trabalhamos muito, foi um projeto lindo, e a gente sente, lamenta que não tenha esse apoio governamental, esse apoio de políticas públicas, porque nós sabemos que sem verba não é possível se trabalhar, os órgãos não têm como trabalhar, as instituições, enfim, né? Então, é necessário que se tenha. Ainda bem que nós temos as delegacias especializadas da mulher, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que foram projetos e foram instituições que vieram para ficar, e essa a gente não abre mão disso de forma alguma, e nem um governo pode fazer, são questões de Estado, né? Então, a gente não pode, nós não podemos concordar com isso em hipótese alguma, e aqui a gente faz um apelo ao nosso governador Eduardo Leite, que é um jovem com uma cabeça pensante, bem atualizado. Então, porque independente de partido político, independente de ideologia, é um trabalho que não pode desfalecer, é um trabalho que não pode ser diminuído, ao contrário, ele tem que ser incentivado. E nós não podemos continuar com uma única casa de abrigamento dessas mulheres, porque nós sabemos que a violência, ela existe e é usual em todas as classes sociais, não é só privilégio da classe menos favorecida e menos culta, não é. Todavia, as classes mais abastadas, e eu falo assim, nossos clientes, mais nós que somos da advocacia privada, são pessoas que têm problemas, têm violência doméstica também, mas às vezes as soluções são de uma outra forma, e elas têm condições, as mulheres, de serem abrigadas numa casa de um familiar, dos próprios pais, de parentes, têm autonomia, têm condições financeiras de sair, de alugar um apartamento, recursos próprios, são mulheres que trabalham, profissionais, né, profissionais liberais, mulheres gestoras, enfim. Então, essas pessoas, essas não necessitam da Casa Viva Maria, porque elas têm outras fontes de apoio, outros lugares para se abrigar na hora do perigo. Todavia, a mulher que é mais prejudicada, a mulher da vila, a mulher pobre, aquela que não tem cultura, que não tem um bom emprego, e que geralmente tem uma prole grande, ou seja, tem vários filhos, todos pequenos. Quantas vezes de nós ver, Denise, aquelas cenas de chegar aquelas mães toda agredida, todas esfaceladas, e com 2, 3 filhos, um de colo e 2 pequenininhos, um em cada mão, quer dizer, então, são situações assim que doem na gente. Então, essas questões deveriam de ter, sim, políticas com orçamentos especiais, e aqui também apelo as nossas deputadas, eu sei que elas fazem muito, né? Mas que façam mais, que pressionem os governadores, as nossas assembleias, o nosso legislativo, para que essas políticas não sejam desfaceladas, que elas não sejam diminuídas. Ao contrário, cada vez que elas têm que terem mais verbas injetadas para que elas possam funcionar e dar o atendimento. Essa questão da casa do acolhimento, teria que ter muitas casas de acolhimento, muitas, porque não é só a mulher. Geralmente, essas mulheres que necessitam dessa casa de apoio, elas têm filhos. Dificilmente vai ser uma mulher sozinha, dificilmente. Eu acho que eu poderia dizer assim, sem medo de errar, 99% tem filhos, quando não tem 2, 3. Então, quer dizer, precisa de uma acomodação, precisa de todo um aparato, um abrigamento, um acolhimento, e essas casas também precisam ser dotadas de profissionais. Então, não são só aqueles serviçais que ficam lá para atender,
para fazer a limpeza, para fazer as refeições. Não, precisam de apoio, precisa daquele apoio emocional. Então, precisa de psicólogos, de assistentes sociais, pode fazer convênio com as universidades, para os estagiários lá fazerem os seus estágios. Então, olha que fonte, que oficina maravilhosa seria, né? Então, as ideias são muitas, mas os projetos precisam ser colocados em prática, e aqueles que já foram colocados e que davam certo, como, por exemplo, o Projeto Lilás, aquilo não podia nunca ter acabado, não pode. Esses projetos que deram certo têm que ter continuidade. Essa é a minha colocação. Eu me recordo, durante a tua gestão na Comissão da Mulher Advogada, que houve muito trabalho também. Falamos com a Carmelina, vamos falar com a Beatriz, depois com a doutora Cláudia também. Mas quanta coisa se fez, me recordo principalmente do Projeto Lilás, né, da Rede Lilás de atendimento. Pode falar um pouquinho sobre isso? Pois é, o Projeto Lilás é um projeto lindo. Nós tivemos também, né, mais ou menos nessa época, liderado também pela juíza da Vara da Violência Doméstica, a doutora Madiele, nós tivemos a Justiça pela Paz em Casa, que foi também um movimento muito lindo que a gente fez, que foi também abraçado pela Rede Lilás. E a Rede Lilás, ela reunia mulheres e entidades de todo o Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre. Nós fazíamos as reuniões, era um número imenso de líderes, e cada uma fazendo um trabalho mais bonito, de mais consistência, os atendimentos, os casos concretos que as pessoas chegavam e relatavam, as colegas. Então, a gente fazia um trabalho assim maravilhoso, era uma rede que realmente funcionava, que tinha, nós éramos coesas, e nós fazíamos, claro, a gente sabe que era um atendimento ainda deficitário no que poderia ser, porque o número da violência aumentou, sempre foi enorme, naquela época não era diferente de hoje, e a gente conseguia amenizar a situação e o desespero e a fragilidade daquelas mulheres que nos procuravam e que a gente conseguia atender. Então, era um projeto lindo, e nós ali estávamos reunidos com líderes, e aqui eu faço até um registro também, que recentemente tivemos o feminicídio da nossa querida colega advogada, doutora Maria Elizabeth Pereira Rosa Pereira, que era uma líder também feminina na época, e ela atuava na Secretaria também de Políticas para as Mulheres. E então, veja-se o que é a ironia do destino, né? Daí ela vem ser morta, vem ser assassinada, é cometido um feminicídio contra ela, tudo indica que pelo companheiro, né? Claro, está em fase de investigação ainda, mas tudo indica, independente do que foi violência doméstica, foi de madrugada no âmbito da residência, coisa e tal, então isso já está detectado pela perícia. Então, quer dizer, é um feminicídio, então ninguém está livre. Então, volto àquilo que eu disse antes, as classes sociais todas estão correndo esse risco. Então, nós precisamos sim de políticas públicas para dar incentivo e apoio a essas mulheres líderes, empreendedoras maravilhosas, que com muita sororidade estão trabalhando nesses projetos e conseguem sim fazer muitas coisas. Só que de forma totalmente voluntária, a gente realmente não tem muitas coisas que possa fazer. Então, precisa, sim, desse apoio institucional governamental. E, Delma, essa tua trajetória, normalmente no direito de família, te levou de uma forma praticamente natural ao IBDFAM. Tu pode nos falar um pouquinho? Denise, assim, ó, eu sempre falo para os meus alunos que nós, estudantes de direito, a gente vem para o curso de direito com aquela ilusão, aquela imagem da televisão, dos grandes júris americanos, né, Tribunal do Júri, aquela coisa bonita dos filmes, né? E a gente vem assim com toda aquela euforia.
E depois, na prática, não é bem assim. Então, por isso que eu digo assim, que o estudante de Direito, ele deve fazer um estágio nas mais diversas áreas que ele puder, para encontrar a sua identificação. Eu, por exemplo, fiz Direito do Trabalho, fiz Direito Criminal, fiz Direito Tributário, enfim, atuei em vários ramos no início da minha profissão. E aí, quando cheguei no direito de família, realmente me encontrei e não saí mais, né? Aí fiz todas as especializações, após o mestrado, tudo porque é uma área assim que eu sou apaixonada. E o direito de família, ele tem que ter envolvimento, não basta tu ser um advogado. Não, o advogado de família, ele é um advogado diferenciado, porque nós não somos só advogadas, nós somos advogadas, nós somos psicólogas, somos psiquiatras, às vezes até médicas, porque às vezes pede até o doutor, me oriente, o que eu devo tomar, o chazinho, o calmantezinho, quer dizer, veja assim, ó, então a gente acaba dando toda uma assessoria periférica, que não é só assessoria jurídica. A assessoria jurídica é uma parte, mas o restante é o que está na vocação. A gente tem que ser apaixonada, tem que se imbuir do acolhimento daquela cliente que chega totalmente fragilizada. E eu também costumo registrar isso, que quem chega no nosso consultório chega fragilizado. Ninguém que está feliz, contente, aquela família margarina, butuadinha, esses não vêm nos procurar, nos pagar consulta, nos pagar honorários, né? Então, esses não são os que vêm. Os que vêm são as famílias com problemas, as famílias desfaceladas. As famílias que tem, porque a família é o esteio da sociedade, não temos nenhuma dúvida. Mas quando ela sofre os seus percalços, os seus problemas também, é um nicho que deve ter toda uma atenção especial, porque desestrutura toda uma comunidade. Porque ali tem uma mãe que tem uma profissão, tem um pai que tem outro, tem os avós, tem os tios, todo mundo. Então, fica toda a família com problema, fica toda a família adoecida. E essas mulheres, então, quando chegam na nossa frente, o cliente de uma forma geral, mas aqui estamos falando mais com foco às mulheres, a mulher chega muito fragilizada, porque ela vem de um relacionamento que deixou de dar certo. Porque elas chegam e dizem pra gente, doutora, porque não deu certo. Eu digo, não, deu certo sim. Deu certo, durou 8 anos, 10 anos, 15 anos, 6, 7, que é mais ou menos a média das separações, do divórcio que a gente fala. Deu certo, vocês não têm 2 filhos lindos, maravilhosos, não viveram momentos felizes, não foram apaixonados. Então, deu certo, sim. Só que tudo tem um tempo de maturação e o tempo de vocês acabou. Então, vamos agora começar uma nova etapa, né? Então, essas coisas todas, esse acolhimento, a gente tem que ser vocacionado. Quem não tem isso na veia, aquele sangue correndo, não pode, vai atuar lá no tributário, no direito bancário, nessas coisas que não precisa de sentimento, né? Que é só saber os números de leis e fazer a petição tudo quase igual ali, não tem. Porque o processo de família, ele é um processo personalíssimo, nenhum é igual ao outro, ele pode ser parecido, semelhante, terem características parecidas, mas eles não são iguais, porque as famílias, cada uma tem o seu perfil, tem os seus nós e entre nós para serem atados e desatados. Então, quer dizer, cada família é uma família, ela é única, ela tem a sua história original, a sua identidade própria. Então, tu tem que lidar com o caso personalíssimo, aquele caso concreto daquele cliente, daquela cliente. Então, realmente, tu precisa ter muita paixão e muito envolvimento. E é o que eu faço cotidianamente, né? E academia também me dá muito prazer, adoro dar aula, esse contato com essa advocacia mais jovem, a gente aprende muito, como eu aprendo com eles, com elas, é incansável. O aprendizado, a gente mais aprende do que transmite, porque é uma riqueza muito grande. Então, além de nos obrigar a estar sempre atualizado, porque, aliás, advogado está sempre estudando. O advogado lê o jornal e já está estudando, né? Então, a gente lê o jornal com olhos de advogada, né? A gente já fica, lê uma manchete, uma matéria e já pensa no lado jurídico. Mas isso aí vai dar problema. Mas isso aí mas o direito. Mas a proteção, né? Então, a gente é muito crítica, né? Nisso aí. Então, queria puxar um gancho, desculpe, um pouquinho, continuando nesse tema aí no IBDFAN. Tu lembraste, justamente,
que nos anos 1990 não havia Lei Maria da Penha, não havia Delegacia Especializada da Mulher, não havia a Lei do Feminicídio. Isso me conduz também ao IBDFAM pelo seguinte: não existia alienação parental, não existia filiação socioafetiva, não existia uma série de institutos e de legislação que veio depois. E o IBDFAM, pelo que eu observo, porque eu também sou sócia, né? Não é publicidade do IBDFAM, mas eu gostaria de pontuar que vocês fazem também congressos internacionais, vocês trazem colegas do Brasil inteiro e nossos também para falar sobre esses novos temas, né? Ainda me recordo no ano passado o inventário digital, enfim, uma série de coisas que estão surgindo. E vocês enviam jurisprudência diariamente para os associados, porque eu recebo todos os dias no meu e-mail. Essa parte intelectual, a organização desses congressos, como é que vocês conseguem congregar todas essas pessoas, essas autoridades nesses temas? Como é que é feita essa organização? Por exemplo, do Mercosul. Pois é. Então, assim, Denise, o IBDFAN já tem 20 anos, 20 e poucos, e aqui eu sou uma sócia fundadora aqui no Rio Grande do Sul, sempre participei desde o início, sempre fui da diretoria, já tivemos vários presidentes, né? Eu tive a honra de ser presidente por 2 gestões seguidas, atualmente sou vice-presidente já na 3ª gestão, então agora estamos organizando a 12ª edição do Congresso do Mercosul de Direito de Família, que acontece em Gramado, no Hotel Serra Azul. Era para ocorrer agora nos primeiros dias de junho, e aí, em função da pandemia, a gente transferiu para 16 e 17 de outubro. Então, esperamos que tudo corra bem e que a gente consiga fazer o congresso presencial até lá, né? Então, esse é o projeto, essa é a agenda. E realmente nós trazemos assim palestrantes mais renomados de todo o Brasil. Temos também os pratas da casa, óbvio, temos que valorizar a nossa casa, né? Mas trazemos de todo o Brasil e trazemos também dos países do Mercosul, trazemos de Portugal, da Espanha. Seguidamente a gente tem esse convênio, esse contato com os juristas também, do Peru, do Chile e Argentina, enfim. Então, temos palestrantes nacionais e internacional, já fizemos congresso internacional do IBDFAN, que o IBDFAN tem a matriz em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem as seccionais em todos os estados brasileiros, né? Então, congrega advogados, procuradores, defensores públicos, juízes, desembargadores, psicólogos, psiquiatras, médicos, educadores. Então, é um instituto multidisciplinar que congrega todas essas áreas profissionais, porque, como nós sabemos, e tu bem disseste, e tu mencionaste uma série das inovações legislativas, o direito não trabalha mais sozinho. Hoje tu não pode imaginar um processo onde tem atuação só do juiz, dos advogados e do Ministério Público. Não, esse processo, principalmente na área de família, ele praticamente é inexistente. Hoje nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar, então todos nós advogados, nós temos os outros profissionais dessa rede de apoio, né, que são psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, médicos, né. E então a gente, mediadores, a gente então tem toda essa rede de multidisciplinariedade, porque o processo ele é muito envolvente. E nessas questões todas que tu pontuaste aí, nós temos, o IBDFAN sempre atuou diretamente, inclusive encaminhando projetos de lei e tudo mais, na contribuição, porque reúne todos esses estudiosos do direito de família de todo o Brasil, né? Então, a gente tem contribuído muito com as legislações, nós tivemos, assim, atuação direta e muito importante na aprovação do Código Civil, já de 2002,
né? Foi uma atuação muito importante do IBDFAN, conseguimos acrescentar, principalmente no capítulo de Direito de Família, a gente conseguiu assim, vários acréscimos nossos, propostos pelo IBDFAN. Depois tivemos a lei do divórcio, tivemos a lei da alienação parental, dos homoafetivos, da união estável. Então, isso tudo tem a contribuição do IBDFAN. E agora, nessa época de pandemia, a gente tem também um projeto de lei que está tramitando no Senado, também de autoria de membros do IBDFAN, mas está sendo apresentado pela deputada Soraya, onde tenta, digamos assim, determinar, dar uma reorganização, uma determinação para essas questões que elas são questões transitórias, né, e emergenciais que nós estamos vivendo agora nessa época de pandemia, né? Então, é um projeto de lei que tenta regulamentar essas questões para essa época. Então, exatamente por isso que ele é transitório e emergencial, que ele precisa ser aprovado logo para regulamentar essas questões. Então, ali tem questões sobre casamento, o casamento virtual, digital, as possibilidades, etc. e tal, as questões de testamento, as questões de partilha, as questões de guarda, as questões de convivência, as questões de alimentos, que também vai ser assim, são situações muito delicadas que a gente está vivendo agora no momento, são a guarda compartilhada, a convivência dos filhos com os pais nessa época de pandemia, que todo mundo está aí no isolamento, assim, nesse isolamento, mas nesse encarceramento domiciliar, né? Então, então, são questões muito delicadas, então já tem um projeto de lei tramitando, então, para que sejam regulamentadas essas questões também. Delma, antes de nós nos encaminharmos para a segunda parte da nossa entrevista, que fica a cargo da Heloísa, queria só que tu dissesse para as pessoas que estão nos assistindo e que quisessem se inscrever no Instituto, no IBDFAN, qual é o procedimento que elas devem adotar, e depois já passamos direto para a Elo, para ela conduzir essa segunda parte. Pois é, Denise, assim, para se associar no IBDFAN é muito fácil, não precisa encaminhar currículo, nem obra literária, nem QI, o QI de quem indica, né? Não precisa. Basta acessar, nós somos muito democráticos, é um instituto totalmente democrático, basta acessar o site, bote lá IBDFAN, que tu vai entrar no site do IBDFAN, é através do IBDFAN Nacional, todas as associações. Então, vai te associar diretamente no IBDFAN Nacional. Lá tem um link que conduz direitinho para o associado, como fazer para se associar. Os passos são bem didáticos, bem fáceis, um site bem estruturado. Então, se associe, tem uma anuidade bem razoável, bem módica, né, que pode ser paga, inclusive, no cartão, parceladamente, tudo mais. Então, entre lá e veja todas as condições, porque é uma série de benefícios. Fora os descontos e promoções em congressos, seminários, tudo que se tem. Tem as obras literárias também, os boletins eletrônicos, a revista eletrônica, que todos os associados recebem. Então, é um trabalho realmente, assim, tem uma biblioteca virtual maravilhosa, porque ali tu bota a chamada, ali vem todos os assuntos, com artigos, com obras, coisas e tal, inclusive tem vários artigos nossos, meu e do Dr. Diego, que é o meu colega de escritório. A gente tem vários artigos publicados ali, então agora, por exemplo, escrevemos sobre os alimentos na pandemia, sobre a guarda compartilhada, como fica a convivência. Então está lá, vocês coloquem lá alimentos, colocam meu nome, que vocês tenham acesso aos artigos, e meu e de tantos outros colegas do Brasil inteiro, né? Então é um instituto muito rico, realmente a gente cresce muito como pessoa, como ser humano. Então venha para o IBDFAN, se associe, entre lá no site e venha a fazer parte do IBDFAN. Tá certo, então, Delma. É contigo, então. Então, agora a gente vai tirar um tempinho, a gente vai conhecer a Delma pessoa. A Delma mulher, a Delma mãe, a Delma avó e a Delma profissional. Dá um apanhado para nós, como é que é o teu dia a dia? Pois é.
Eu sou uma pessoa muito proativa, minha família costuma dizer, ó, a Heloísa sumiu um pouquinho da tela ali. Sim, foi algum problema técnico É, domiciliar lá. posso continuar falando? Por favor, pode continuar. Bom, então, como eu dizia, sou uma pessoa muito proativa, uma pessoa muito dinâmica, né? Então, faço mil coisas e adoro tudo que eu faço. Então, eu trabalho, advogo, leciono, presido entidades, instituições, tudo mais, né? E tenho, agora ganhei um neto que está com 4 meses, que é o Gustavo, lindo, maravilhoso, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-lo pela internet, né? Está muito querido, muito lindo. E então a minha nora, que é a mãe do Gustavo, a Aline, também é advogado, trabalha conosco na nossa equipe, então, e ele já está quase fazendo estágio lá pelo escritório também. Se deixar, com certeza. Agora, nós queríamos ir um pouquinho mais fundo. Nós sabemos que tu enfrentaste alguns momentos bem difíceis pessoais por conta de uma doença. Como é que tu recebeste essa notícia e como é que tu tá dando essa volta por cima, sempre linda, maravilhosa? Ai, Denise, obrigada. Pois é, já tem, eu fui vítima de um câncer, né? Todo mundo, as pessoas acham assim que só acontece com o vizinho, com o amigo, não acontece com a gente, né? Eu sempre fui uma pessoa assim muito saudável, adepta a exercícios, a uma boa alimentação, sou fã de verdura, de legumes, de frutas, então, e sempre muito ativa, né? E não tinha nenhum sintoma. Então, eu digo que foi exatamente a vaidade no bom sentido, vaidade de ficar bonita, não de egoísmo, mas vaidade de facerice, né? Então, essa vaidade foi que salvou a minha vida, porque foi o meu dermatologista que me pediu uma série de exames, a gente estava fazendo um check-up, que é natural, e corrigindo aquelas manchinhas da pele, coisa e tal, pós-verão, não sei o que, tá. E aí ele me pediu uma gama de exames, onde me pediu um exame de sangue que eu nunca tinha feito, chama-se SER, e que vê a probabilidade de células malignas, né? E esse exame assim, deu muito alterado e foi um susto muito grande. Daí já partimos para as investigações, colonoscopia e tudo mais, etc. Os exames são inúmeros, né? Em 30 dias eu estava sendo operada, eu estava com um tumor no intestino, que já ocupava 1/3 do meu intestino, e eu poderia, assim, vir a falecer a qualquer momento, porque se aquele tumor que estava rente à parede do intestino, no tamanho que ele estava, se ele rompesse, aí não tinha mais volta, não tinha quimioterapia, não tinha cirurgia, não tinha nada, aí é morte direta, questão de dias, né? E então foi um susto muito grande, foi um baque muito grande. E aí a gente sabe quando tem um paciente de câncer, a gente não é só o paciente que adoece, que quase morre de susto e tudo mais, né? Toda a família adoece, né? E dá um baque na vida da gente. Tem uma vida normal. Na época eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada, era presidente do IBDFAN. E aí tive esse... Tu tinha um evento, se eu não me engano, muito importante que tu estavas organizando e que tu não quiseste renunciar a isso? Exatamente, porque é assim, ó, aí foi detectado, em 30 dias eu estava fazendo a cirurgia, me trato no Hospital do Câncer Mãe de Deus, estava fazendo a cirurgia, foi no dia 6 de dezembro, fiquei 11 dias internada, e eu era presidente do IBDFAN nessa época, e fazia um ano que eu estava organizando o primeiro congresso de família em alto mar. O que era esse evento? Esse evento, sempre a gente inovando, sempre audaciosa, né? É um evento que nós saímos, pessoas de todo o Brasil, saímos do Porto de Santos, tomávamos um navio e fazíamos toda a costa brasileira e retornávamos, né? E durante todas as tardes a gente tinha os congressos, daí, com os palestrantes e tudo, né? Vários palestrantes convidados de todo o Brasil. E então, à tarde nós tínhamos congresso e de manhã a gente curtia as mordomias do navio. Então, era assim, mais ou menos, esse o layout do congresso, né? E isso era na primeira semana de janeiro, né?
quando exatamente no período assim que eu estava pós-cirúrgico e que já tinha que iniciar as quimioterapias, né? Tinha que primeiro fazer uma cirurgia para colocar o catéter, onde aplica a quimioterapia, e depois, então, iniciar as sessões de quimioterapia, né? Tudo assim muito rápido, né? E aí a minha equipe médica me chamou os familiares, como é do costume, eles trabalham muito assim com a família, né? E meu marido, meu filho, minha irmã, todo mundo. E aí, então, diz o Dr. Jair Legoy, que é meu oncologista querido, meu amigo, um beijo para ele, o Dr. Marcelo Kuhn, que é meu proctologista também, um beijo. E aí, então, a equipe reunida, e aí eles disseram, pois é, nós vamos iniciar assim, as quimioterapia, dia tal, e tá, então todas aquelas recomendações. Aí eu disse, pois é, doutores, mas tem um probleminha. O que é, Delma? Eu disse, acontece que eu não vou poder iniciar agora, vai ter que ser só mais para a segunda quinzena de janeiro. Mas como assim? Como assim? Porque eu tenho o congresso, primeiro congresso cheio de família em Alto Mar, assim. Nós não, de jeito nenhum, mas não pode, mas como nós já combinamos tudo que era assim o tratamento, nós combinamos. Aí eu olhei bem para ele e disse assim, pois é, doutor, mas então acabamos de descombinar. Bom, daí eles morriam de rir, né? Mas Delma, mas tu não pode, porque... Não, doutor, eu posso. E eu já estou decidida e eu vou fazer o congresso. Eu disse assim, bom, eu já pensei nas duas hipóteses. O que pode me acontecer de melhor? Eu ir lá fazer o congresso, dá tudo certo, claro, vou estar debilitada, a coisa tá, mas vou lá, faço meu congresso, volto, retorno e continuo o tratamento. E a pior das hipóteses, eu vou morrer. E aí o senhor já pensou nas manchetes no outro dia, na imprensa toda? A advogada gaúcha, presidente do IBDFAM, presidente da Comissão da Mulher, advogado da OAB do Rio Grande do Sul, morre num congresso em alto mar porque desobedeceu os seus médicos, sua equipe médica, e não iniciou o tratamento de quimioterapia. O senhor já pensou que legal ia ser as manchetes? Que manchete? Aí todo mundo morreu de rir, daí ele ouviu e disse, não adianta. Não adianta. A advogada é a pior tipo de paciente que a gente tem, porque a gente se estressa, se esforça para demonstrar cientificamente todas as necessidades e eles nos matam pela conversa. Tá aí, Delma. Não, então agora tu vai ter que assinar aqui um termo de compromisso. Não, assino, não tem problema. Assinar eu ainda não me esqueci. Pode vir, então. E aí foi assim foi um momento muito cômico, né? Então, que foi lembrado, mas realmente foi um caso assim muito... E aí voltei, fiz o congresso, claro que com uma certa restrição, eu estava muito debilitada ainda, né, da cirurgia, de 11 dias de hospitalização e tudo mais, mas eu consegui fazer, dei conta, ficou lindo, maravilhoso, e voltei e recomecei o tratamento, né. Mas, depois disso, assim, com 1 ano e meio, mais ou menos, só para sintetizar essa parte da doença que tu falou, que as pessoas não gostam nem de falar a palavra câncer. Por exemplo, as pessoas mais antigas lá, por exemplo, no interior, eles não dizem câncer, eles falam aquela doença, já sabe qual que é, né? Então, assim, mas acho que a gente tem que falar, assim, tem que divulgar, assim, câncer. Eu hoje comento, palestro no mês da mulher, eu sempre profiro muitas palestras lá pelo Instituto do Câncer também, junto com meus médicos, inclusive, porque eu faço questão de contar, de dizer e de conscientizar as pessoas quanto aos exames preventivos, né? Porque eu tive, daí com 1 ano e meio, eu tive uma metástase no ovário, aí operei também, claro, aí eu tô no tratamento, tô controlando tudo, tô, né, fazendo essa checagem direta, então, claro, os outros daí eu peguei assim bem no iniciozinho, né, mas aí tive que, outra hospitalização, cirurgia, químio, rádio, todo. Aí quando tava fazendo, antes, daria 2 anos e pouco, então dentro ainda dos 5 anos, aí tive outra metástase, dessa vez no pulmão, também foi uma cirurgia muito delicada também, porque o pulmão é bem crítico, inclusive as fisioterapias, assim, são bem, judiam bastante da gente, né? E o que eu digo sempre, a quimioterapia é aquele tratamento que ou ela mata o bicho ou te mata, né? Porque as consequências são horríveis, né? Afora essa coisa da nossa vaidade, de perder todos os cabelos, que tu sabe que isso vai acontecer, os médicos te conscientizam de tudo isso, mas eu, no dia que perdi meus cabelos, que começou a cair assim os chumaços, foi um dos pontos mais sofríveis para mim, por incrível que pareça, mais sofríveis. Porque uma coisa é tu saber
Uma coisa é ter ciência que aquilo vai acontecer. E outra coisa é tu ficar achando que pode ser que não aconteça contigo, pode ser que não caia tanto, pode ser que dê. E eu não quis cortar o cabelo curtinho, já tem pessoas que já pegam e já cortam bem curtinho para não sentir isso. Eu não quis fazer isso, eu quis aguardar. Não, eu vou aguardar, eu tô bem, coisa e tal. E aí, quando eu levantei, que eu puxei assim, que a mão veio cheia, que eu puxei o outro lado e veio cheia, que eu olhei e tinha o branco aqui na cabeça, eu caí num desespero, assim, que eu achei que eu nunca mais ia parar de chorar. Não tinha mais lágrimas. Então, realmente, a gente passa por momentos, assim, muito difíceis e muito delicados. Mas superei todos nesse período todo, agora já vai fazer 7 anos, estou curada, já tirei meu catéter, já dei alta. Claro que eu continuo, o tratamento é sempre vigilante o tempo todo, né? Então, a gente tem meus exames periódicos, assim, regularmente, não hipótese nenhuma, agora estou fazendo de 90 em 90 dias, faço todo uma gama de exames, então estou sempre monitorando, a gente não pode nunca mais abrir mão desses cuidados com mais intensidade, né? Mas estou aí, bem lépida, bem faceira, passei por essa fase, não abandonei nada das coisas que eu fazia, claro, remodelei minha agenda, meus compromissos, mas não pendurei chuteira nunca. Continuei fazendo todas as coisas que eu fazia, claro, com menor intensidade, mas continuei fazendo e com o apoio de toda a minha família maravilhosa, do meu filho querido, o Dr. Diego, do meu marido, que é maravilhoso também, e da minha irmã, então, da minha nora, todo mundo, então, assim, ó, então é aquela coisa, você precisa desse apoio emocional e a gente passa por isso. Então, mulheres advogadas também passam por isso, a gente passa por esses perrengues aí da vida, né? Mas foi embora, já passou, já passou. Que bom, graças a Deus. Vencido. Mais uma etapa vencida da vida, né? E outras virão ainda, né, Delma? Para a gente vencer mais, mostrar que a gente é capaz ainda, né? Claro. Verdade. Bem, Delma, então nós agradecemos a tua participação, temos muito orgulho, né, da tua atuação como profissional, como mulher, como ser humano. É uma honra realmente ter aqui conosco. Denise, quero te interromper, só quero fazer um registro da Comissão da Mulher Advogada, que eu acho que nós descambamos para outro lado também, no fim falei pouco, né? Quero fazer um registro, assim, que foi uma honra muito grande, né? Eu foram 2 gestões, né? Na gestão de 2010 a 2012, que o Dr. Carol de Lamac era o presidente, e aí a doutora Carmelina, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, uma mulher que eu admiro muito, uma colega muito querida, eu era vice-presidente dela. E depois, então, na outra gestão, de 2013 a 2015, que eu me tornei presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, nessa época, nós tivemos muitas conquistas também. Aí o presidente era o doutor Marcelo Bertolucci, que também, aqui vai um abraço também, um grande líder, nos deu o apoio total. Então, o doutor Marcelo Bertolucci, o doutor Cláudio Lamáquia, são os esteios e apoiadores, incentivadores dessa luta feminina e dessas benesses que a gente, e dessas conquistas que a gente teve durante todo esse período. Então, nós conseguimos, por exemplo, os 30%, de cota de gênero nas chapas para as administrações das OABs, né? Então, toda a chapa teria que ter, no mínimo, 30% de mulheres, né? Sim, a Carmelina também referiu. Foi conquista nossa, já começou lá atrás, mas foi aprovado na minha gestão. Então, as questões também de benefícios para gestante, na caixa de assistência, né? A caixa de assistência dos advogados, então nós não tínhamos nessa época, não tinha benefício nenhum, então depois passou a ter esses, foi uma luta nossa que depois veio se concretizar, mas a gente já vinha trabalhando essas questões, foi posterior à minha gestão, foi a aprovação, mas na época já nós que iniciamos essas conquistas e esses pleitos, né, dentro da OAB. Tivemos tantos outros, o OAB Vai à Escola, que foi um projeto lindo, maravilhoso, que nós tínhamos que a gente reunia um grupo de advogadas, reunia e através de uma van,
a OAB nos pegava, nos levava nas escolas aos sábados, a gente fazia escola aberta com todos os pais, os alunos, os professores, então nós íamos falar, todo mundo trabalhando voluntariamente, né? Nós íamos divulgar, palestrar, conversar com a comunidade, esclarecer direitos, enfim, e tal, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, a Lei de Uso Capião, o Código de Defesa do Consumidor, etc, etc. Então, reunimos diversos colegas e cada um palestrava sobre um assunto e a gente dava esses atendimentos, as pessoas ficavam... Isso não tem preço, porque o projeto é lindo, e na época, assim, a gente tinha, assim, a maior alegria, aquela coisa que não tinha preço quando chegava as pessoas. Eu lembro uma vez, numa escola bem da periferia, onde chegou um senhorzinho e depois me disse: doutora, a senhora nem sabe, a senhora resolveu a nossa vida. Nós estamos com esse imbróglio, essa encrenca aí da vida toda, e a senhora resolveu a nossa vida. Mas o que foi? Eu pensei que era uma questão de família, uma questão assim, mais alguma coisa. Não, era um problema de uso capião, então, do imóvel que eles moravam, coisa e tal. Então, a gente conseguiu encaminhar através da defensoria, ação, coisa e tal. A gente deu toda a orientação, facilitou, abriu as portas para que ele encaminhasse através da defensoria pública, processo competente, etc. e tal, e deu tudo certo. Tá? Então eles vêm agradecer, assim, agradecer a gente, aquele agradecimento, assim, de coração, de alma. Então, isso não tem preço, né, gente? A gente fica, assim, emocionada, fica muito feliz. E esse um caso, assim, que era uma enormidade, né? Então, essas coisas tudo muito bonito. Então, eu tive um prazer muito grande em ter sido presidente da Comissão da Mulher Advogada, fui também na OAB presidente da primeira Câmara Julgadora, fui também conselheira estadual, galgamos também na minha época, e na época da doutora Carmelina, foi um trabalho que a gente fez já nessa nossa época, e conseguimos tornar a comissão, que era provisória em permanente, e aqui é bom que se diga, comissão provisória, qualquer outra gestão que vier pode extingui-la, pode terminar com ela. E permanente, ela é uma comissão obrigatória, tem que ser presidida por uma conselheira da OAB eleita, e ela é obrigatória, ela não pode, ela é intrínseca à OAB, então nunca mais deixará de existir a Comissão da Mulher Advogada na OAB Rio Grande do Sul. Então, assim, foi conquista nossa, então foram vários, né? Eu fui também membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, já fui presidente da 9ª turma, estou agora presidente novamente, porque o Tribunal de Ética e Disciplina, os presidentes de turmas são eleitos pelos próprios colegas e o mandato é de 1 ano. Então, em cada gestão de 3 anos, que é da seccional, a gente tem 3 presidentes. Então, já fui presidente, atualmente esse ano sou presidente novamente, fui eleita pelos meus colegas. E a gente faz esse trabalho também, assim, maravilhoso. Então, a gente, por exemplo, o Tribunal de Ética e Disciplina é um trabalho, assim, muito delicado, porque a gente é preciso, é institucional, mas é delicado, porque a gente julga os colegas, os nossos colegas advogados que saem da linha, né? Ou por publicidade irregular, ou porque não atuaram com dignidade profissional, com moral ética, etc. e tal. São vários motivos, mas é a gente que julga. Então é também um trabalho muito delicado que a gente tem na ordem, mas é preciso que seja feito, e a gente quer que faça assim, porque nós, quando nos formamos, fazemos um juramento, né? Esse juramento precisa ser cumprido por todos os nossos colegas, não podemos deixar que um ou outro colega que desvirtue da profissão, né? Então, o Tribunal de Ética e Disciplina também, do qual eu estou presidente da 9ª turma, então é muito, muito importante também para a OAB. E esses trabalhos todos dão um prazer muito grande, Gurias. Claro. Nosso objetivo com esse ciclo, agora perspectiva histórica da SEMA-CMA, é justamente isso, demonstrar o trabalho das colegas que iniciaram lá atrás todo esse percurso repleto de obstáculos e que nós chegamos a 2020 com uma série de conquistas que começaram lá atrás, que deram um esteio para que justamente hoje nós tenhamos mais direitos. Então, da minha parte, eu vou agradecer imensamente a tua presença, renovar a nossa satisfação e orgulho por tu fazeres parte da nossa vida. Muito obrigada, Dama. Planeta Digital agradece imensamente também tua presença aqui.
Bom, agora deixa eu fazer o registro para vocês. Então, doutora Denise, doutora Heloísa, foi um prazer muito grande, vocês são ótimos, maravilhosas, esse trabalho de vocês é lindo, como eu já pontuei, então agradeço muito e contem sempre comigo para os projetos de vocês, no que eu puder auxiliar, eu estou aqui de coração aberto, tá bom, gurias? Parabéns e muito obrigada. Obrigada, Nós Delma. agradecemos. Obrigada, bom dia para todas aí.